Se eu te pedir para você fazer uma lista agora das 5 pessoas que você mais confia, pensa em quem você listaria. Provavelmente essas pessoas que você incluiu na lista, de alguma maneira são pessoas que você precisou ou que você um dia contou com elas e elas te responderam, elas te atenderam. Ou seja, são pessoas que você sabe que falam e cumprem. As pessoas confiam em quem cumpre e não em quem fala. Vamos tomar isso como lição para que a gente cumpra mais e fale menos. Eu sou Ellen Dalla e te convido a mudar a sua realidade, mudando a sua mentalidade. Do mesmo jeito que você constrói confiança nas pessoas, se relacionando com elas, atendendo e sendo atendido nas demandas relacionais com seriedade, com comprometimento, a sua autoconfiança também é construída à medida que você se leva a sério, à medida que você faz os tratos com você, se propõe as coisas e cumpre aquilo que você tratou, aquilo que você acordou com você mesma. Não adianta nós criarmos ilusão de que a autoconfiança é algo que vem de berço ou que é ensinado. Por mais que eu te diga alguma coisa, você pode confiar em mim, mas você só vai confiar em você à medida que você executar, à medida que você se propor e que você cumprir aquilo que você se propôs. Mas nessa hora você pode estar pensando assim, não, Ellen, mas eu já ouvi dizer que as palavras afirmativas que a gente escuta dos nossos pais constroem em nós a autoconfiança desde pequenininha e quando eu sou adulto, se eu tive uma infância mais assim, assado, gente, ok. Só que se você não teve, você não precisa ficar debaixo de uma sentença de nunca ser confiante. É óbvio que para quem teve um ambiente familiar mais propício, mais equilibrado, mais motivador, mais seguro, claro que vai ter mais facilidade. Mas se você não teve, é mais um motivo para você construir inteligência emocional, para você edificar a sua autoconfiança. E como que você vai fazer isso? Cumprindo os tratos que você estabelece com você diariamente, se levando a sério, executando cada tarefa com comprometimento. É de uma maneira consciente que você vai construindo tijolo por tijolo. Quais são os tijolos? As ações. Qual é a cola que junta um tijolo no outro? O comprometimento, a consistência com que você lida com as suas próprias necessidades. É o tanto que você compreende, respeita a si mesmo. Resumo, o quanto você se leva a sério. Se levar a sério denuncia o nível de amor próprio que você tem, a sua autoestima está relacionada ao quanto você se leva a sério. Você já reparou quantas vezes a gente coloca as necessidades alheias acima das nossas? Quantas vezes a gente não sabe se posicionar ou a gente tem medo de se posicionar? Por quê? Porque a gente não confia que a gente pode lidar com aquela situação de uma maneira equilibrada. Imagina que você sentou numa mesa de negociação e aí você dá o poder de negociação para outra pessoa. Por quê? A outra pessoa sabe que você depende daquilo. E a insegurança, quer dizer, você não ser confiante, te coloca nessa situação, quer dizer, numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade diante de uma negociação. As nossas relações são negociações, é o tempo todo a gente está negociando. E o que faz com que nós tenhamos uma vantagem nessa negociação? A confiança que a gente entra no negócio. É a segurança que a gente tem na gente mesmo, que a gente não depende de nada nem ninguém. A gente precisa uns dos outros. A gente quer se relacionar, mas a gente não depende disso. E se não rolar, também tá tudo bem, porque eu confio que algo melhor vai acontecer. E eu tenho na minha cabeça que quem perde são os outros e não eu. Então, quando você entende que quem perde são os outros, a pressão em cima de você alivia. Se você se leva a sério e cumpre todos os combinados que você faz com você mesmo, certamente você também vai agir assim com as outras pessoas. E as pessoas respeitam quem cumpre e não quem promete e não quem fala. Então fique atento muito mais às atitudes das pessoas com você do que com o que elas prometem ou com as promessas que elas te fazem ou com o que elas falam para você que vão fazer. Nenhum prometido é mais poderoso do que um cumprido. Então fale menos e faça mais. A ação é o que vira o jogo. Te vejo no próximo episódio.